Olá, estudante! Bem-vindo à nossa segunda videoaula sobre a medida de tendência central, onde iremos exemplificar o cálculo realizado da mediana em uma tabela de distribuição de frequência. Então, a mediana é o valor localizado na metade do rol. O rol são valores, são dados em ordem. Utilizaremos uma pesquisa simulada a respeito de valores gastos na compra de livros para a biblioteca, utilizando a tabela de distribuição de frequência. Como você pode observar, essa tabela de distribuição de frequência, ela representa os preços dos livros que variam na primeira linha de 500 a 600 reais e tem 10 componentes responsáveis a esse valor. A segunda linha representa os valores que variam de 600 a 700 reais, correspondendo a 7 preços indicados. A terceira linha, 700 a 800 reais, correspondente a 9 preços diante da pesquisa. 800 e 900 na quarta linha, referente a 13 preços pesquisados. 900 a 1000, a quarta e última linha, referente a 8 preços pesquisados. A partir dessa tabela de distribuição de frequência, iremos calcular o valor médio através do processo da mediana. É necessário que, já que não temos como observar a metade do rol e como não conseguimos saber qual é a metade na tabela da distribuição de frequência, utilizaremos o primeiro cálculo a ser realizado, o n sobre 2, onde n significa o somatório da coluna frequência absoluta. O n sobre 2 garante a localização na metade da tabela. Em seguida, esse valor, essa divisão do n sobre 2, ela deve ser localizado na coluna frequência acumulada, que iremos construir na tabela fornecida. O processo da construção da frequência acumulada é bem simples. Basta que a gente repita o primeiro valor da frequência absoluta, que é o valor 10, e em seguida a gente some com o segundo valor da frequência absoluta, que é 7, resultando o valor 17 na segunda linha. Esse valor 17 deve ser somado com o terceiro valor da coluna da frequência absoluta, que é o valor 9, resultando o valor 26 na terceira linha da frequência absoluta. O valor 26 deverá ser somado com o valor 13 da frequência absoluta, resultando o valor 39. E para finalizar, o valor 39 deverá ser somado com o valor 8 da frequência absoluta, resultando 47. Observe que o último valor da frequência absoluta, o seu somatório, deverá ser o mesmo valor localizado na frequência acumulada, 47. Isso não é coincidência, isso é uma propriedade. Certifica-se que você está indo pelo caminho correto. Mas para que construir a frequência acumulada? A frequência acumulada irá indicar qual o grupo da tabela fornecerá os valores para o cálculo da mediana. Observe que na tabela de distribuição de frequência fornecida a respeito dos preços dos livros, existem 5 grupos e apenas um grupo fornecerá os valores para o cálculo da mediana, que é o valor médio. Nessa etapa, nós deveremos realizar o cálculo de n sobre 2, para dizer que iremos localizar a metade na tabela, o valor localizado na metade da tabela. N vale 47
que é justamente o somatório dos valores da frequência absoluta, na nossa segunda coluna. Quando dividimos 47 por 2, obtemos 23,5. Esse valor dessa divisão deverá ser localizado nessa coluna que acabamos de construir, a frequência acumulada. Como já disse, ela vai indicar qual grupo servirá para o cálculo do valor médio. Então, vamos observar e fazermos a pergunta a respeito do valor da divisão de n sobre 2. 23,5 está contido no primeiro valor da frequência absoluta, que é 10? Não. 23,5 está contido no segundo valor da frequência absoluta, que é 17? Não. 23,5 está contido no terceiro valor da coluna frequência absoluta, que no caso é 26? Sim. 23,5 está contido em 26. O que indica que o terceiro grupo fornecerá os valores para o cálculo do valor médio. Dos 5 grupos fornecidos na tabela de distribuição de frequência, o terceiro grupo foi selecionado para informar os valores que vai calcular o valor médio dos preços dos livros. Vamos ler agora, em destaque, na tabela de distribuição de frequência, esses valores do terceiro grupo. O que é 700? 700 chama-se o limite inferior do grupo 3. O que é 800? 800 seria o limite superior do grupo 3. O valor menor preço, 700, e o maior preço, 800. O que é 9? A quantidade de preços dentro desse grupo. E apenas esses 3 valores fornecerá todo o nosso cálculo do valor médio. Vamos agora conhecer a fórmula da mediana. Ora, a fórmula da mediana, ela é composta de 6 elementos. A própria mediana, MD, o limite inferior da mediana, LMD, o N sobre 2, que já calculamos anteriormente, o somatório das frequências absolutas anteriores, a amplitude de classe e a frequência absoluta da mediana. Após selecionarmos esses valores na tabela de distribuição de frequência, passaremos a fazer o cálculo. Observe, o limite inferior da mediana será o valor 700, que é o limite destacado no grupo 3. N sobre 2 será o valor do somatório da frequência absoluta dividido por 2, ou seja, 23,5. O somatório das frequências anteriores. Se você destacou o grupo 3, significa que os grupos antecedem é o grupo 2 e o grupo 1. Então, deveremos somar a frequência absoluta do grupo 2 mais a frequência absoluta do grupo 1, que nos resulta 17. H é a amplitude de classe, ou seja, qual é a variação do grupo? Se saímos de 700 no grupo 3 e finalizamos em 800, significa que temos uma variação de 100 unidades. Ou seja, H será 100, que é a diferença do menor valor até o maior valor. E para finalizar, a frequência absoluta da mediana. A frequência absoluta da mediana é quantos preços existem no grupo 3, que é 9. Após essa identificação, iremos fazer a substituição direto na fórmula. Observe, mediana vai ser igual ao limite inferior, que é 700, N sobre 2, que é 23,5, menos somatório das frequências absolutas, que é o valor 17, a amplitude de classe, que é o valor 100, e a frequência absoluta da mediana, que é o valor 9. Antes de realizarmos os cálculos, gostaria que observasse cada valor substituído.
no sentido de entender melhor a fórmula. Após a identificação desses valores, existe uma regra de resolução. A primeira coisa que devemos efetuar será a subtração, que é 23 menos 17. Em seguida, devemos pegar esse resultado e multiplicar pelo valor de 100, que nos resulta 650. E dividir em seguida por 9, que no caso vai nos resultar 72,22. E por último, deveremos somar a 700, que encontraremos 772,22. Como a nossa pesquisa refere-se a valor monetário, não devemos fazer arredondamento, pois R$ 772,22 é um valor monetário. Basta agora que finalizemos elaborando o relatório ou descrevendo o significado de 772,22, que significa dizer que o valor médio gasto na aquisição de novos livros para a biblioteca foi de R$ 772,22. Obrigado pela sua participação. Até a próxima videoaula.